Entendendo aí o pessoal falando da rua besteira. Não. Uma coisa que eu percebi é sobre a questão da eleição do método. Não importa, justamente. Tanto havia dúvida que eu nem tinha elegido qual seria o método para a questão de descobrir se a fala dos mandamentos teria que ser feita ou não. Só que eu tinha a preferência pela questão do método da igreja, se é isso que eventualmente eles estão falando. Mas eu tinha preferência por esse método porque eu achava mais fácil. Então, em 2021, eu estava nessa opinião, eu achava mais fácil. Eu não achava a pesquisa pela Bíblia a mais interessante naquele momento, embora fosse feita junto. Fosse feita de maneira mais ou menos conjunta. Então, justamente, em 2021, esse era o plano, esse era o modus operandi prioritário. De qualquer forma, depois, em 2022, eu comecei a questionar isso. E, na verdade, em uma das vezes em que esse tema foi reaberto, ou talvez, esse tema talvez tenha sido reaberto mais de uma vez, em 2022. Na situação de 2022, além disso, a questão é que mesmo que eu fizesse esse método de retornar para a igreja, não havia certeza sobre a questão da durabilidade de mesmo que, se eu voltasse lá e tivesse pessoas que eventualmente sugerissem que não se falasse sobre a questão mandamental, e isso continuasse era uma possibilidade, eu poderia eventualmente mudar de opinião. Só que essa mudança de opinião poderia demorar. Talvez não exatamente por informação, mas porque eu continuaria discordando mesmo sabendo quais as informações. Então aí que tá. Era essa a questão. Né? Então isso era uma possibilidade. Em 2021 eu não achava que as coisas seriam bem desse jeito. Também era uma possibilidade, mas eu não achei que seria exatamente uma coisa rápida. Então em 2021 havia preferência. O erro, que eu acho que eles estão falando assim, mas ele vai mudar de opinião rápido porque eventualmente ele vai ter as informações. Porque isso eventualmente pode acontecer. Para mim isso era só uma possibilidade, não era nem uma probabilidade em 2020. Então havia uma sequência de possibilidades. Havia a possibilidade justamente de eu ter, no caso, uma opinião, não entender uma possibilidade, que eu até achava mais provável na época, não entender exatamente as informações sobre se deve falar dos mandamentos ou não. Então, para mim, as respostas não seriam exatamente fáceis em 2021, eu não contabilizei isso. Então, ou mesmo porque a minha divergência, mesmo sabendo das informações, se elas fossem fáceis, ela poderia continuar existindo, eu poderia discordar mesmo daquilo que seria o que eu saberia até, que seria o pensamento correto. Então, se eu soubesse do que seria, vamos supor, ali a fala dos mandamentos, pode ser que eu tivesse superado quaisquer divergências sobre isso, pode ser que eu mantivesse a mesma opinião de não falar. Ou de que os mandamentos não seriam a melhor forma administrativa, porque eu poderia continuar discordando. Então, todas essas possibilidades foram calculadas em 2021. Depois do ataque, quando foi reaberto o tema, eu já não lembrava inteiramente do que aconteceu. Mas aí que tá. O pensamento de que eu retornasse para a igreja e tivesse argumentos contra a fala dos mandamentos, e depois eu descobrisse as respostas para essas questões, para verificar por que seria mais correto falar os mandamentos, ainda não, isso não faz sentido, porque pode ser que eu continuasse concordando e não falar. Então não tá errado o que eventualmente eles estão falando. Então fique se complementando no canal, não é isso que eles estão atestando, não. Estão atestando errado, tanto na rua como na internet, e eu estou, no caso, trazendo aí o que é correto sobre esse tema. E valeu!